e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Amém? No dia que alguém lhe disser que você só sabe de qual o Salmo 23, diga para ele que você sabe Atos 2, 42 e 43 também. Agora abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 7 e versículo 8, em nome de Jesus, e vamos ler também esse texto. A mensagem que eu vou trazer é muito simples, muito prática. Na verdade, o Evangelho é simples, o Evangelho é prático. O bispo Edir Macedo diz que o Evangelho é simples e a religião é quem complica. Mateus capítulo 7, versículo 7 e versículo 8 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Diz amém? Podem sentar os que se levantaram, Deus abençoe. Agora diga comigo assim: Senhor Jesus, fala com a gente. Amém. Todas as vezes que a gente ora, a gente pretende receber de Deus resposta, sim ou não? E obviamente que a nossa expectativa é de uma resposta afirmativa daquilo que estamos pedindo ao Senhor, embora Deus não tenha nenhuma obrigação de nos atender naquilo que pedimos sempre e da forma que pedimos. Mesmo porque tem muita coisa que nós pedimos ao Senhor para nós e que Deus sabe que não será bom para nós amanhã. Alguém me ouviu? Tem coisa que a gente pede ao Senhor para nós, porque nós entendemos que aquilo é bom para nós. E o Senhor sabe que aquilo que é bom para nós hoje não será amanhã. Então, muitas vezes Ele não nos atende. Semana que vem eu vou falar sobre porque algumas orações não são respondidas. Então, muitas vezes o Senhor não responde nossa oração e a gente fica frustrado, chateado até, às vezes até questionando a nossa própria fé. E na verdade a resposta negativa está na onisciência de Deus, que conhece o futuro, porque nós pedimos baseados na nossa percepção e Deus responde baseado naquilo que Ele conhece ao nosso respeito e acerca daquilo que estamos pedindo a Ele. Nós estamos há 1 ano falando em Atos 2, 42 e 43. Pergunte para mim: o senhor não cansa não? E eu vou lhe dizer: canso. Mas ainda vejo que dá para tirar um pouco mais de água desta rocha. E vamos tirar um pouquinho mais de água desta rocha. Nós já falamos sobre perseverar, está lá no YouTube, no nosso canal, a mensagem sobre cristianismo radical, o que é perseverar, o que é permanecer. Já falamos um pouco sobre a doutrina dos apóstolos, umas 8, 9 semanas sobre isto. Falamos sobre o princípio bíblico da comunhão, da koinonia, do relacionamento cristão. Depois falamos sobre o partir do pão e começamos a falar sobre orações ou oração. Depois nós vamos falar um pouco sobre temor.
e a gente conclui vivendo os milagres. Porque o resultado de uma igreja que persevera na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações e no temor, são milagres. Se estamos falando de oração, eu gosto sempre de repetir esta frase de John Wesley. John Wesley foi um grande avivalista do Reino Unido, e ele usou uma frase dizendo que a oração é o oxigênio da alma. É também dele a frase que diz que parece que tudo que Deus faz é em resposta às orações. O texto de Mateus capítulo 7 está no sermão chamado da montanha, considerado o mais célebre de todos os sermões de todos os tempos. O sermão da montanha, na verdade, lança os fundamentos do reino de Deus manifestado entre os homens, a partir da chegada de Jesus Cristo na terra e do início do seu ministério. Aqui Jesus está falando sobre o princípio da oração. E é interessante que os estudiosos dizem que tanto o verbo pedir, quanto o verbo buscar, assim como o verbo bater, está conjugado nesse texto no presente linear. O presente linear na gramática da língua grega corresponde ao gerúndio da gramática da língua portuguesa, que dá a ideia de ato contínuo. Ou seja, o que Jesus está dizendo é: pedindo, dá-se-vos-á; buscando, achareis; batendo, abrir-se-vos-á. Ele está falando daquele que pede e continua, tem tanta convicção do que quer e de que está pedindo no lugar certo, que continua a pedir. Tem tanta convicção que está batendo na porta certa, que vai continuar a bater até que ela se abra. Oração, portanto, não é um ato isolado, não é um pacote que eu jogo no coração de Deus e ele que se vire. Justamente por isso a Bíblia fala tanto da perseverança. Colossenses 3:2, Paulo diz: perseverai na oração. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, Paulo diz: orai sem cessar, versículo 17, dando justamente a ideia desta permanência na oração, desta insistência na oração. Mas o fato é que quando nós oramos, nós queremos respostas de Deus, e nem sempre estas respostas nos chegam como nós desejamos, e às vezes elas nem chegam. Parece até que Deus não ouviu, e Ele sempre ouve a oração do seu povo. Se você puder, diga comigo assim: eu sei que Deus ouve as nossas orações. Então Deus ouve. E a demora de Deus em nos responder não é castigo, não é indiferença. A demora de Deus em nos responder pode ter algumas razões, entre elas, desenvolver em nós paciência, perseverança, nos treinar para recebermos aquilo que estamos pedindo, porque tem coisa que a gente pede, mas não estamos aptos para receber. Já pedi muitas vezes para o meu pai me dirigir o carro, e eu não sabia dirigir, então se ele me entregasse, eu teria me matado e matado a ele também. Então tem coisa que a gente pede, mas não está apto para receber. O Senhor então nos treina, nos capacita, a fim de recebermos aquilo que estamos pedindo. Tenho
tempo de Deus também que opera em favor daqueles que nele confiam. O apóstolo Tiago, escrevendo no capítulo 4, diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Mas o que é pedir mal? O que Tiago define como pedir bem? É uma oração bem elaborada. Deus precisa da construção de uma peça de defesa, de argumento para nos atender? Não. Precisa que o nosso coração seja movido por quebrantamento. Então, na linguagem de Tiago, o que é pedir mal? Ele mesmo responde: pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes com os vossos próprios deleites. Tiago está dizendo assim: a oração que você faz e que só serve para você é pedir mal, é movida por egoísmo. Ninguém será abençoado a partir de você. Então, Tiago está dizendo que oração egoísta é pedir mal. Por outro lado, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo 26, diz que nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Ou seja, não sabemos o que havemos de pedir da forma certa. Mas, diz Paulo, o Espírito de Deus, que conhece os corações, que prescruta as intenções, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o que o Espírito faz? O Espírito Santo não pega a oração que eu pronuncio e leva a Deus, ele prescruta os corações. Então o Espírito Santo pega a oração que está no meu coração e leva a Deus, e intercede por mim, por nós, com gemidos inexprimíveis. Dentro desta perspectiva, o profeta Joel também diz que nós devemos, diante de Deus, rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. 2,13 do profeta Joel. Joel, portanto, está nos orientando a uma vida de oração que envolva o rasgar do coração, o rasgar das vestes. É fato, irmãos, que a igreja desta geração não ora como a igreja de algumas gerações anteriores. Os recursos chegaram para nós. Então, normalmente, antes da oração, a gente lembra dos recursos que tem disponíveis e apela para eles. E de algum modo, eu disse aqui semana passada que na cultura judaica, a oração não foi criada, não sei se esse é o termo, com o propósito de pedir coisas a Deus. Eles me ensinaram lá que o propósito da oração é relacionamento. Se envolver em relacionamento com Deus. Então, a oração segue leis espirituais que nos permitem acessar a Deus a partir do relacionamento. O que eu quero compartilhar com os irmãos, e repito, não pretendo demorar, é sobre os segredos da oração que Deus responde. Tem gente que chega e fala assim: pastor, ora por mim, eu tenho a sensação que a sua oração Deus vai responder.
Não existe essa questão de favoritismo, elitismo, clientelismo, como você quiser chamar, diante de Deus. Ele é Senhor, é soberano, é Pai, é perfeito. A questão está na postura que cada um de nós deve tomar diante dele, para alcançar graça em tempo oportuno. Tem até alguém que diz assim, isso é um jargão acho que é neopentecostalismo, deve ser, de madrugada a fila é menor. Então tem gente que só ora de madrugada, porque de madrugada a fila é menor, como se a porta do céu fosse o banco de uma repartição pública, não vou direcionar para nenhuma, de uma repartição pública, fazendo fila, a fila da vacinação. Está fazendo curva no quarteirão. E não existe fila na presença de Deus. É isso que significa ser onisciente, onipresente e onipotente. Ele ouve a todos ao mesmo tempo, em todo lugar, com a mesma clareza e com a mesma capacidade de responder. Então, quais são as posturas que eu devo tomar na oração e que levam a minha oração à presença de Deus e traz dele resposta para a minha vida? Primeiro, arrependa-se na oração. Entrar na presença de Deus requer de nós a consciência de que somos pecadores e Ele é santo, e o arrependimento é o caminho para o acesso a Deus. Arrepender-se é reconhecer o erro e dar uma volta de 180 graus na vida e resolver seguir na direção correta. Salmo de número 32, versículo 5, o salmista diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Eu dizia no meu coração, confessar-te-ei os meus pecados, e tu perdoarás as minhas transgressões. Primeiro segredo da oração é arrependimento. O primeiro momento da oração deve ser permeado de um sentimento de rendição e quebrantamento que expresse arrependimento pelos nossos pecados. Quebrantamento não se manifesta apenas em forma de lágrimas. Tem gente que está chorando e não está quebrantado, está com remorso. Tem gente sem chorar que está vivendo quebrantamento porque reconhece o seu estado e dilacera a sua alma na presença de Deus. Salmo 66, versículos 18 e 19, o salmista diz assim: se eu tivesse guardado o pecado no meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Mas, graças a Deus, o Senhor atentou para a voz da minha oração. Isaías capítulo de número 6 traz para nós a experiência pessoal de Isaías no templo, quando ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto cobre os umbrais da casa. E Isaías viu serafins voando, com duas asas cobrindo os rostos, com duas asas cobrindo os pés, com outras duas voavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías diz assim: quando eu o vi cair e clamei, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios,
e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías diz: enquanto eu clamava, voou um anjo, um serafim, com uma tenaz na mão, foi ao altar e tomou uma brasa, e vindo, tocou os meus lábios e disse: perdoado foi o teu pecado, e purificada foi a tua iniquidade. Então Isaías ouviu uma voz que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? O processo começou na expressão de arrependimento. Então, o primeiro segredo de uma oração atendida é arrependimento. João, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 7 e versículo 9, diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. No versículo 9 ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Alguém aí pode dizer amém? Primeiro segredo da oração que Deus responde é arrependimento. Segundo, e aliás, antes de eu migrar para o segundo, tem um cara na Bíblia que ele vai orar e diz assim: Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como esse outro aí, ó. Eu jejuo, eu sou dizimista, eu frequento a igreja. Ele é um publicano miserável. Quantas vezes a gente vai orar carregado de orgulho? Alguns chamam de orgulho espiritual. Eu não sei se tem orgulho espiritual. Eu sei que é orgulho. É quando a gente chega diante de Deus, apresentando a Ele a lista dos nossos méritos. Senhor, ó, presta atenção, quem está aqui sou eu. O senhor presta atenção, porque eu não sou como a minha cunhada. Que a minha cunhada, o senhor sabe que só a misericórdia. Mas eu, Senhor, eu frequento círculo de oração, eu jejuo toda semana. Aí Deus olha e diz assim: tua cunhada, ô lerda, não obstante os defeitos que tu apontas, se humilha debaixo da minha soberania. Desce tu também. Então muitas vezes nós vamos orar apresentando a Deus o nosso mérito. E eu acho que Isaías estava meio azedado, no melhor sentido da palavra, quando ele escreveu assim: o melhor da nossa justiça diante dele é como trapo de imundícia. Trapo de imundícia ali, irmão, é absorvente. Pano de menstruação. Nos dias de Isaías não havia absorventes, as mulheres rasgavam pedaços de pano e usavam para a contenção do fluxo sanguíneo. O que Isaías está dizendo é que o melhor do meu currículo, diante da santidade de Deus, é apenas pano para jogar fora com a substância que o organismo está expelindo. Ou seja, diante de Deus, o melhor de mim e o melhor de você não serve. Nós somos resultado da sua misericórdia, da sua graça, da sua compaixão, da sua benignidade para conosco. Então eu vou esculambar, vou viver de qualquer jeito. Arrependimento é exatamente um parâmetro que revela que o homem não pode viver de qualquer jeito. Porque se o melhor de mim é como trapo de imundícia, o que dizer do pior de mim? Você me entendeu? Diga amém. Segundo lugar, para a minha oração ser atendida, ore ao Pai, em nome de Jesus. A oração é em nome de Jesus. Aliás, a gente precisa sempre aprender sobre oração, porque muitas vezes nós misturamos um bocado as coisas. Quer ver um exemplo?
Às vezes a gente olha e diz assim: o teu sangue, ó Pai. Não. Quem derramou sangue foi Jesus. Nós precisamos entender que Deus se manifesta de forma triuna: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso é muito específico na Bíblia e muito claro. Quando nós oramos, a nossa oração é dirigida ao Pai. O Senhor Jesus é o advogado, ou advocatus, paracletos, mediador. É aquele que diante de Deus revela que, embora nós não sejamos merecedores, por causa dele, Jesus, nós podemos ter acesso ao Pai. O nosso acesso a Deus só é assegurado por causa de Jesus, que se fez homem, viveu entre nós sem pecar, morreu por nossos pecados, para representar pecadores diante de um Deus que é santo. Por isso que no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 16, Jesus diz assim: não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. É em nome de Jesus. Em João capítulo 16, parece-me que é o versículo 23, Jesus diz assim: até agora nada pedistes em meu nome, pedis e recebereis, para que o vosso gozo se complete. Então, o que Jesus está dizendo é: para de pedir baseado no teu mérito, no seu tempo de religião, no seu tempo de igreja, no seu título ministerial. Não, é em meu nome. O nome de Jesus é o código, é a senha que abre a porta, que te leva à presença de Deus, porque o seu nome está acima de todo nome, nos céus e na terra. Então, orar ao Pai em nome de Jesus. Terceiro, se quero que a minha oração seja atendida, defina o que você deseja pedir da parte de Deus. Defina o que você deseja pedir da parte de Deus. Lá vai uma pergunta aparentemente redundante: o que você quer do Senhor? Deus já sabe. Aliás, ele diz assim: antes que vocês abram a boca, o meu Pai, Jesus disse, já sabe tudo o que havereis de pedir. Eu acho engraçado esse texto, porque no capítulo 6, Jesus diz assim: o Pai sabe do que vocês precisam antes que vocês sequer abram a vossa boca. Mas lá no capítulo 7 ele vai dizer: pedi e dá-se-vos-á. Se o Pai sabe, capítulo 6, por que eu tenho que pedir, capítulo 7? Porque oração é via de relacionamento. O Pai sabe, mas deseja que você se aproxime dele, para conversar com ele sobre as questões que te envolvem. Tem um camarada à beira do caminho gritando: filho de Davi, Marcos 10, 51, tem misericórdia de mim. O texto diz que o indivíduo é cego. E quando Jesus para e diz: chamai-o, trouxeram o jovem cego para Jesus, e Jesus olha para ele e pergunta assim: o que queres que eu te faça? Ora, não era óbvio? Então por que Jesus pergunta? Porque se você quiser uma esmola, eu te dou.
Se você quiser um consolo, eu te dou. Se você quiser um colo, eu te dou. Senhor, eu quero voltar a ver, que me torne a vista. E Jesus diz: vê. Tem um outro há 38 anos à beira do poço de Betesda, do tanque de Betesda, irmão. O cara está lá há 38 anos esperando um anjo que moveria as águas em algum momento, a fim de que o primeiro que fosse lançado fosse curado. E Jesus chega para o cara e pergunta assim: você quer ficação? Mas como assim? Eu estou aqui há 38 anos. Que pergunta é essa? É porque eu quero que você diga por que você está aqui. Qual é o teu foco? Qual é o teu propósito? Qual é a tua meta? O que você deseja? T.L. Osborne, um homem que Deus usou muito com milagres nos anos 60 e 70. Ele testemunha num dos seus livros que foi convidado para ministrar num retiro espiritual. E quando ele chegou, o povo estava chegando ainda para a reunião, e ele estava olhando, os casais chegando, crianças chegando, e achando tudo aquilo muito lindo. E ele viu de repente quando um bonito rapaz desceu de um carrão, fez a volta, e quando o cara fez a volta, ele disse: que coisa linda, um homem abrindo a porta para a esposa. Mas ele disse que o homem, antes de tirar a esposa do carro, tirou uma cadeira de rodas e pegou a esposa no colo e colocou na cadeira de rodas. E Osborne orava por enfermos de forma extraordinária. E ele se aproximou do casal e disse assim: eu vou orar pela senhora e o Senhor vai lhe curar. Eu não posso admitir um casal tão lindo e a senhora nessa situação. E ele disse que foi logo orando. Quando ele foi orando, a senhora fez assim: pastor, por gentileza, eu não gostaria que o senhor orasse para Deus me curar. Eu vivi a vida inteira para dar boa vida a esse marmanjo. Agora ele tem que pagar a conta e cuidar de mim. E Osborne diz que ficou surpreendido com aquilo, porque ele jamais imaginou que tivesse alguém que não quisesse a cura. Então, defina o que você quer. Se Deus vai te atender da forma que você quer, é uma questão da soberania dele. Mas apresentar a Ele o seu pedido. Por isso que Tiago diz: quem quiser sabedoria, peça a Deus. Peça, porém, sem duvidar. Porque o que duvida oscila como as ondas do mar, sendo levado de uma parte para outra parte. O que você deseja de Deus? Tem alguém aí? Diz assim: pastor. Falei: pastor, tá bom, vai parar. Diz assim: amém. Tem uns dois. Vamos lá. Quarto segredo da oração atendida: primeiro, se arrependa. Segundo, ore ao Pai em nome de Jesus. Não pensa que é você, que sou eu. Não pensa, não se engana. É o nome de Jesus. Terceiro, decida o que você deseja receber do Senhor. Quarto, ore usando a palavra. Você sabia que até para orar a gente precisa conhecer a Bíblia? Você já leu a oração de Esdras, no capítulo de número 9 e capítulo 10 do livro que recebe o seu nome? A oração de Esdras é um relatório do que Deus fez com Israel até o cativeiro, a saída do Egito, as promessas a Abraão, o livramento, as profecias. Você já leu a oração de Neemias, do capítulo 1 de Neemias? Neemias discorre sobre os atos de Deus em favor de Israel. Você já leu a exposição de Pedro em Atos 2 e 3? É bíblica. Tem gente que pensa que oração é um catálogo de pedidos que você preenche com X. A
base para a nossa oração é a palavra de Deus. Deus não vai te dar nada que contraria a sua palavra. Isaías capítulo 43, versículo 26, o profeta é usado pelo Senhor e diz assim: procura lembrar-me, entra em juízo comigo, apresenta-me as tuas razões para que te possas justificar. Ora, por que Deus está dizendo procura lembrar-me? Deus esquece? Não. Tá, mas baseado em que você está me pedindo? O Senhor olha para Josué no capítulo 1, versículo 8 e diz assim: olha, medita nessa lei, de dia e de noite, e não te desvia dela, tenha cuidado para não te desviar dela, nem para a direita, nem para a esquerda. A base da oração é a Bíblia. E é lamentável que algumas pessoas pensem que oração é poção mágica. Orou, abracadabra. Se enganou. Alguém perguntou para um mestre na palavra: mestre, o que é mais importante para a vida espiritual? A oração ou a leitura da Bíblia? E aquele mestre cristão disse: pergunte para um pássaro qual asa é mais importante, se a direita ou se a esquerda. Oração e palavra caminham juntos. Oração e Bíblia andam juntos. Conheça a palavra de Deus para que a sua oração seja fundamentada na palavra. Amém? Vamos lá. Biblicamente, Salomão diz em Provérbios 4 que nós devemos adquirir o conhecimento, buscar a sabedoria. É triste observar que muitos crentes não têm o menor interesse de conhecer a palavra de Deus. É triste observar que muitos crentes pensam que vida cristã é hobby. É triste perceber que muitos líderes não têm interesse que a igreja conheça a palavra de Deus. Você tem um culto poderoso, e a gente até sai dizendo foi profético, mas faltou a palavra. Se tiver alguém perto de você, certamente é sua esposa, seu filho, sua mãe, sua namorada, sua noiva, seu pai. Aponta para ele aí e faz assim: conheça a palavra. E se não estiver tão perto, só aponta que ele já vai entender. Conheça a palavra. Vamos agilizar, eu já quero terminar. Quinto elemento de uma oração atendida: creia. Faz assim: creia. Só mais uma vez: creia. Tem um hino na harpa cristã que diz assim, ó: pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Mas esse andar de valor em valor começa pela fé.
tudo na vida do cristão começa pela fé. Ela é tão importante que Abacuque escreve, Paulo repete aos romanos, que o justo viverá da fé. Capítulo 1 de Romanos. Lá no capítulo 14, no último versículo, Paulo diz assim, de Romanos: aquilo que não é por fé é pecado. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Aí no versículo 1 da Epístola aos Hebreus, capítulo 11, o escritor diz assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não foram vistas. Se a fé é o firme fundamento, então ela é o alicerce do prédio que você pretende construir. Não importa o tamanho do edifício, começa pelo alicerce. Não importa o tamanho do milagre, começa pela fé. Orar sem fé é afrontar a capacidade de Deus. Mateus capítulo de número 14, versículo de número 27, até o versículo de número 32. Eu falei esse texto aqui essa semana. Quando Pedro vai caminhando sobre as águas, porque Jesus disse: vem. Em algum momento Pedro tira os olhos de Jesus e olha para as ondas, para o vento, e afunda. E quando ele afunda, Jesus deixa claro que Pedro não afundou porque não sabia nadar. Pedro afundou porque não teve fé. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Em Mateus capítulo 17, Jesus diz que quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda falará para um monte: move-te desta parte para outra parte, e ele se moverá. E é incrível aquele cenário, porque naquele cenário nós temos um rapaz endemoniado, temos os discípulos passando vexame porque não conseguiram expulsar o demônio, e temos os fariseus humilhando os discípulos porque não tiveram autoridade para expulsar os demônios do menino. É interessante que os fariseus também não expulsaram, mas a melhor forma de mostrar a minha covardia é apresentando a tua. Então os fariseus, que também não tinham autoridade, estão censurando os discípulos para fingir ou para maquiar a falta de autoridade deles. Então quando Jesus chega, que o pai pede socorro, olha a fala de Jesus: ó geração perversa, até quando eu terei que vos suportar? Traz o menino. Trouxeram o menino, Jesus libertou o menino e disse para os discípulos: vamos embora, vamos, vem, vamos. No meio do caminho os discípulos assim: mestre, conta para nós. O quê? Qual foi o segredo? Por que a gente não conseguiu expulsar o demônio que estava oprimindo o menino e o Senhor conseguiu com tanta... Aí Jesus diz assim: essa caça de demônio só se expulsa por jejum e oração. Eu aprendi que o demônio que Jesus estava falando era o demônio que estava no menino, mas não é. É só ler o contexto. Jesus diz assim: geração incrédula e perversa. Lá na frente ele diz: por causa da vossa incredulidade, porque se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, falareis ao monte e ele se moverá de uma parte para outra parte. O que Jesus está dizendo é: essa casta de demônio da incredulidade, da falta de fé, só se expulsa por jejum e oração. O que Jesus está dizendo é: enquanto Satanás está matando pessoas, vocês estão discutindo espiritualidade. Por isso que a Bíblia diz em Mateus 13 que Jesus chegou em Nazaré, sua cidade, e ele não operou maravilhas em Nazaré por causa da incredulidade do povo. Ou seja, há lugares onde as pessoas simplesmente não querem a palavra que o Senhor te deu. E Jesus
depois que saiu de Nazaré para ir morar em Cafarnaum, só voltou em Nazaré uma vez e não fez milagres por causa da incredulidade do povo que estava lá. Então, você está orando, você quer resposta, mas não crê que Deus pode te responder. Você está orando, mas não crê na resposta divina. Coração endureceu. Pastor, e quando a gente perde a fé? E é possível perder a fé, pastor? Tem irmãos que estão tão frustrados na vida, tão chacoalhados, estão passando por processos tão ardorosos, que a fé está desestabilizada. Aí tem um camarada na Bíblia, eu gosto dele, já vou terminar. Ele chega para Jesus e diz assim: tem misericórdia do meu filho. O demônio está querendo matar meu filho, o joga no fogo e o joga na água. É o mesmo do episódio anterior que eu falei. E Jesus diz assim: eu posso fazer por ti o que tu pedes, se você crê. E ele diz assim, eu amo esse cara, porque ele diz assim: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Eu gosto dele. A franqueza dele com Jesus é extraordinária, porque ele diz assim: Senhor, eu creio, mas tem hora que o negócio aperta, e quando aperta eu não consigo crer. A sinceridade dele fez Jesus perceber que a ausência de fé dele não era incredulidade, era falta de condição de lidar com o problema. Aí Jesus diz: quando você está nessa situação, eu entro para te revelar que eu nunca falho, que eu tenho respostas, que eu trago milagres, porque eu sou o Deus. Fica de pé, eu vou continuar a terça que vem, para a gente não passar do horário, nem passar do horário, nem mutilar o que eu quero ministrar para o seu coração da parte de Deus. Aleluia. Ei, rabacassuri remandro ramadagai. É muito incrível que Deus nunca atribui a nós a culpa por não termos a resposta. Ele nos apresenta o caminho para encontrar a solução. Como eu queria que a igreja compreendesse o que é misericórdia divina. Deus é muito misericordioso. Deus não trabalha conosco pelo mecanismo do medo. Deus não trabalha conosco pelo mecanismo da opressão. Deus não trabalha conosco com o mecanismo da acusação. Ele aponta o caminho. E Ele ouve as suas orações. Ah, glória a Deus. E vai te responder. Às vezes demora, é verdade. Pelo menos na nossa linguagem demora. Eu já disse para Jesus: Senhor, eu sei que aí em cima o tempo não passa, mas aqui embaixo passa. Eu era menino brincando de gude um dia desses, e hoje eu estou cheio de cabelo branco. O tempo está, para mim aqui o tempo está passando. O Senhor tem misericórdia. Mas Deus compreende, Deus entende. E muitas vezes Ele só quer que a gente, usando a alegoria que Jesus usou para Jerusalém, Ele só quer que a gente corra para debaixo das suas asas, a fim de nos refugiarmos nele, como os pintalhinhos se refugiam debaixo das asas da galinha que lhes aqueceu.
Senhor te ouve e entende. E até quando você faz uma oração feia, bagunçada, o Espírito Santo vai lá, resgata o propósito do teu coração e chega diante do Pai e diz assim: ó Pai, ela está falando isso aqui desse jeito, mas na verdade o que está na alma dele, o que está na alma dela é isso aqui. É colocar a nossa oração na linguagem de Deus, para que a resposta nos seja concedida. Então para de se afligir, para de se penitenciar, porque a resposta não chegou. É Deus me punindo, é Deus me massacrando. Não, para de se penitenciar. Deus está te dando uma aula de paciência, de perseverança, de discernimento do tempo, mas Ele vai trazer a resposta conforme a sua soberania e perfeita vontade. Levante assim a mão ao céu. Tem gente que aproveita a hora dessa oração para ir embora. Eu vou lhe dizer para você não fazer isso. Espero o culto terminar. Deus está falando com você, Deus está ministrando ao teu coração. Diga comigo: Senhor, eu me entrego na tua mão. Minhas causas, meus anseios, minha casa. Assume o comando e me faz compreender o teu modo de agir na minha vida, em nome de Jesus.